Química geral, entalpia e entropia. Aula 3, entropia de formação padrão. Exercício 3, entalpia molar padrão de formação. Para fixar o conceito de entalpia molar padrão de formação, vamos fazer um exercício. O exercício utiliza nitroglicerina, que é um explosivo muito poderoso, que divide-se, né, em 4 gases aqui após a explosão. Então a gente tem a seguinte reação da nitroglicerina, que é 2 mols de C3H5 NO3 3 líquido. Essa daqui é a nitroglicerina. Ele vai dar 3 mols de N2 gasoso mais meio mol de O2 gasoso mais 6 mols de CO2 gasoso mais 5 mols de H2O gasoso. Ele fala aqui que a gente sabe que o ΔH padrão de formação da nitroglicerina é igual a menos 364 kJ por mol. Ele pede para a gente calcular a variação de entalpia, né? Ou seja, o ΔH, quando a gente explode 10 gramas de nitroglicerina. Então o exercício dá aqui uma reação para a gente. Fala que o ΔH de formação da nitroglicerina é menos 364 kJ por mol. Pede para a gente calcular o ΔH para 10 gramas de nitroglicerina. Quando a gente explode 10 gramas, qual que é o ΔH dessa nitroglicerina? Vamos utilizar um outro conceito aqui no caso também, que é o da variação do ΔH de formação, ou seja, da variação da entalpia da reação. Então você tem aqui variação da entalpia da reação. A gente tem que o ΔH padrão para a reação é igual a somatória dos ΔH padrão de formação dos produtos menos somatório do ΔH de formação dos reagentes. Voltando àquela primeira aula, né, onde a gente tinha o ΔH, ou seja, o H dos produtos menos o H dos reagentes. A gente tem a maioria dos valores de ΔH de formação, a gente tem na tabela. Tabela 1 no material complementar deste curso. Então, entrem lá no material complementar do curso e vejam a tabela 1, que é a tabela de entalpias molares padrões de formação a temperatura de 25 graus Celsius, que a gente vai utilizar alguns valores para fazer o exercício. Da tabela, a gente tira que o ΔH de formação do CO2 gasoso é igual a menos 393,5 kJ por mol. Lá da tabela também a gente tira que o ΔF de formação do H2O gasoso é igual a menos 241
3,8 kJ por mol. Sabe também que o ΔH de formação dos elementos primordiais, ou seja, do N2 e do O2, eles são iguais a zero. Por quê? Porque eles são elementos primeiros, né? O N, o O, o H, o C, são elementos simples, né? Então eles têm o ΔH de formação padrão igual a zero. Utilizando esses valores, nós vamos calcular que o ΔH da reação que é a somatória dos deltas H, somatória do ΔH do delta H padrão de formação dos produtos menos a somatório do ΔH de formação dos reagentes. Então a gente tem que o ΔH da reação da nitroglicerina é, sempre multiplicando pelo coeficiente estequiométrico, 6 vezes o ΔH de formação do CO2, que é menos 393,5, mais, que eu estou falando dos produtos, né, dos gases, mais 5 vezes ΔH de formação da H2O, menos o dos reagentes, que no caso aqui é a nitroglicerina, sempre multiplicando pelo coeficiente estequiométrico. KJ por mol. Isso daqui dando kJ por mol, né? Então, a gente tem que o ΔH de formação da reação igual a menos 2,842 kJ. A gente quer saber para 10 gramas de nitroglicerina. Então a gente vai utilizar o que foi utilizado no exercício 2. Então a gente tem que 10 gramas de nitroglicerina multiplicado pela massa molar da nitroglicerina, que é 227,1, vezes os joules que nós temos aqui na equação, que é menos 2,842 em 1 mol. Então aqui a gente sabe que é 1 mol, aqui a gente sabe que é grama, aqui a gente sabe que é quilojoule, aqui a gente sabe que é mol. Então, o que, né? Ou seja, a energia liberada para quando a gente explode 10 gramas, fazendo esses cálculos vai dar menos 62,6 kJ. Então, a partir da nossa equação e das entalpias de formação padrão de cada elemento, a gente calculou o ΔH da reação, ou seja, quanto essa energia, essa reação inteira libera ou consome, e calculou o que ela vai estar liberando aí no caso. Seguir para a teoria 4.